Pegue seu caderninho aí, eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente as nossas vidas. E o tema desta noite é: Deus me sustenta e me faz forte. Você crê que Deus te sustenta, amado? Realmente é Deus que está te sustentando ou é a força do seu braço? Diga: Deus me sustenta. Diga: Ele me faz forte. Amém. Salmo 54:4 diz: Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Então diga mais uma vez, diga: Deus é o meu ajudador. Diga: Ele me sustenta. E aí diz Josué 1:9: Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amado, você tem que crer nisso. O Senhor te sustenta, o Senhor me sustenta, o Senhor nos faz fortes. E Ele diz: olha, não temas. Se tem alguma coisa que se levantou contra a sua vida nesta noite, amado, o Senhor diz: não temas, eu sou contigo. Amém? Você crê nessa palavra? Diga: Deus é comigo. Diga: eu já venci. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus que nos faz forte, que nos sustenta com a sua graça, Senhor, com a sua destra fiel. Obrigada por esta noite, Senhor. Obrigada por esta palavra que nós já tomamos posse na nossa vida, Senhor. Tudo nos irá bem, Jesus, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos faz fortes, e nós não temeremos nada, não temeremos, Senhor. Ó Deus, nós cremos, Jesus querido, que por onde nós andarmos, o Senhor nos guiará, Senhor. O Senhor será conosco, o Senhor nos fará vitoriosos, Pai. Por isso nós te louvamos nesta noite, te bendizemos e já recebemos esta palavra na nossa boa terra, que vai germinar e dar frutos, no nome santo de Jesus. Diga amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Igreja vitoriosa de Cristo, servos bons e fiéis. Amém. Amados do Senhor, nós sabemos que a vida cristã não é uma vida fácil. Amém? É verdade ou não é? Não é uma vida de tranquilidade também. Não é uma vida isenta de problemas. Olha, amados, ser cristão, seguir a Cristo, caminhar com Jesus, ter uma vida de santidade, obedecer os preceitos bíblicos, né, que é o que fazemos. Seguir a Jesus, amados, não nos livra de passarmos por aflições. São muitos desafios, lutas, situações adversas que nós enfrentamos todos os dias, não é? E talvez hoje você esteja enfrentando algum tipo de luta, né? Uma situação que se levantou contra a sua vida, não sei. Todos os dias nós temos alguns levantes, né? A sensação que nós temos às vezes, amados, é que nós vencemos lutas, Deus nos dá a vitória, a gente respira um pouquinho, né, aliviado. Ai, venci. Tem um momento de tranquilidade, e aí o que acontece, amado? Logo vem outra luta, não é? Parece que a caminhada cristã é assim, é feita de desafios, mas também é feita de vitórias. Diga: graças a Deus. E nós, amados, vamos vencendo de vitória em vitória. Diga: de vitória em vitória. Diga, Senhora, de glória em glória, de culto em culto, dia a dia, né? Com o Senhor Jesus. E glórias a Deus, porque nós temos o nosso Senhor Jesus. Então, amados, são muitos os desafios. E muitas vezes os ventos sopram, e eles sopram forte contra as nossas vidas. As ondas se levantam e nos assustam, muitas vezes. Elas tentam nos desanimar, nos tirar do prumo. Então muitas situações se levantam, amados, no nosso dia a dia. E se não formos sustentados e fortalecidos pelo Senhor, todos nós sucumbiremos. Por isso, amados, todos nós precisamos do sustento e da força do Senhor. Todos
nós precisamos estar aqui, amados, na igreja, na Assembleia dos Santos, né, onde o povo de Deus se reúne, né? Isso não pode ser papinho de pastor, amado, estar na igreja, né? Não pode ser só o meu interesse. Eu quero que as ovelhas estejam. Lógico que eu quero, amado. Por quê? Porque eu quero o melhor para você. Amém. E mais uma vez eu digo que a Bíblia diz que quando o povo se reúne, o Senhor ordena a bênção. Então nós precisamos estar aqui, amado. Então recebe esse sustento e essa força de Deus para você continuar a sua caminhada rumo à vitória. Porque o Senhor é por nós, o Senhor age através de nós e Ele vai responder às nossas orações. Amado, ainda que alguma coisa se levantou, não perca o foco. O nosso alvo é Cristo. Então, veio um vento aqui, se levantaram algumas ondas ali, amado. Veio um problema, não sei do que. Amado, não tire o seu foco de Cristo. Amém? O Senhor, diga assim, o Senhor é meu sustento. E aí vamos ver o que significa a palavra sustentar, né? Afinal, nós estamos aqui afirmando que Deus nos sustenta e nos faz fortes. Então, o que é exatamente sustentar? É dar ou obter recursos necessários à sobrevivência ou à manutenção. O que mais que é sustentar? Manter, conservar. Então, quando nós dizemos, amados, que o Senhor nos sustenta, a gente tem que ter essa consciência. Não é a força do meu braço, não é a minha inteligência que me sustenta. Quem me sustenta é o Senhor. Quando nós temos essa consciência, quando nós dizemos o Senhor me sustenta, nós estamos dizendo que o Senhor nos mantém. O Senhor nos conserva. O Senhor nos dá recursos necessários para a nossa sobrevivência. Então pensa aí, tudo que você precisa, com certeza Deus providenciou para você. O que mais que é sustentar? Sustentar também é segurar ou amparar, impedindo de cair. Sustentar é suportar, suster, aguentar, apoiar, firmar, escorar, equilibrar. Tudo, pensa em tudo que é sustentar. Então Deus está te sustentando. Pensa em tudo que Deus está fazendo por você. Então nessa noite, pense, amado, veja que você está sendo sustentado, você está sendo amparado, você está sendo firmado pelo Senhor, você está sendo conservado em perfeita vitória. Olha para quem está do seu lado e você está sendo conservado em perfeita vitória. Amém? Perfeita vitória. O que mais que é sustentar? Também é prover como necessário. Amém. Necessário. E se você está aqui hoje, amado, precisando de algum tipo de provisão na sua vida, recebe através do sustento do Senhor. Nós já vimos aqui muitas coisas do que é sustentar. Então recebe a provisão. Qual área que você precisa de uma provisão? Agora, hoje, nesta noite. Recebe agora em nome de Jesus. Sim, Senhor. O que mais que é sustentar? Além de prover, é suprir, providenciar, atender, assegurar, assistir, ajudar, auxiliar, socorrer. Mas já pensou quanto significado tem o que é sustentar? Tudo que Deus faz por nós. Por isso nós podemos dizer que o Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é o nosso socorro bem presente em todas as horas. Amém? O que mais que é sustentar? É dar ou receber alimentação. Alimentar, nutrir, fortalecer e revigorar. Então, amados, quando nós dizemos que o Senhor nos sustenta, nós estamos dizendo que o Senhor nos nutre. O Senhor nos dá força para viver o dia a dia. Força física, força na alma, força espiritual. Então diga, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. O que mais que é sustentar? É garantir e fornecer os meios necessários para a realização e continuação de uma atividade. Então, amado, veja que conceito maravilhoso, né? Se você está precisando de alguma garantia para que você continue as suas atividades, talvez você esteja no meio de um projeto, de alguma coisa que você elaborou aí, né? Deus
te deu aval para você fazer isso. Amém. Às vezes você pode estar cansado, né, por falta de recursos, ou talvez esteja desgastado. Recebe nessa noite sustento, amado, em nome de Jesus. Para quê? Sustento do Senhor para quê? Para que você continue, amado, para que você continue neste alvo, nesse projeto, amado, para que ele realmente se realize. Porque Deus provê todas as coisas, Deus nos sustenta. Sustentar, o que mais? Sustentar também é dar força e alento, encorajar, animar, alentar, estimular, confortar. Então, amados, nós vamos sair daqui hoje alentados. Nós vamos sair daqui hoje encorajados, animados, confortados, com os recursos necessários para continuarmos a nossa caminhada e fortalecidos pelo poder do Senhor, porque a palavra do Senhor nos fortalece. Amém? Olha, Salmo 73, 26 diz assim, olha: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia. Então, amado, se aproprie dessa verdade, porque é a palavra de Deus. E se você está num momento desafiador da sua vida, talvez angustiado, com medo, com incertezas, talvez paralisado diante de alguma situação, né, que se levantou contra a sua vida, quero que você repita comigo agora. Diga assim, olha: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, diga assim: Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Para sempre, amado. Deus jamais vai nos desamparar. Então eu quero que você pense agora, amado. O que é que você precisa hoje de provisão? E em que área você precisa dessa provisão? Na família, nas finanças, na saúde, na vida espiritual, profissional, sentimental, emocional? Aonde que você precisa dessa provisão? Quero que você pense hoje, anote aí. Se você anota o que você precisa. Em qual área você precisa de uma provisão de Deus? Porque, amados, Deus é tudo que eu sempre preciso, em todas as áreas. Ele tem o sustento, Ele tem a provisão, e Ele nos dá força. Diga: Deus me dá força. Deus me dá força. Lembrando que Jesus disse em João 16:33: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Amado, tenha paz em Deus, não ande ansioso. Diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amado, nós não temos que nos preocupar com as coisas do mundo, nem com o governo, nem com as finanças, com nada deste mundo. Primeiro que o nosso governo não é desta terra. Então, no mundo nós vamos passar por aflições, nós vamos passar, mas Jesus já venceu. Então a vitória é garantida. Diga isso, diga: a vitória é garantida. Então, amados, ainda que estejamos desgastados, desanimados, cansados, ainda que falemos assim: olha, estou no limite das minhas forças, não aguento mais, a Bíblia diz o quê? Tem bom ânimo. Por quê? Jesus venceu, amado. Então a gente tem que ter bom ânimo. Nós temos que ficar firmes. Salmos 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amado, você pode entender essa palavra? Muitas são as aflições. Você é justo? Você é justo? Olha para quem está do seu lado: você é justo. Nós somos justos. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo. Então nós não vamos ser isentos disso. Mas o que diz? O Senhor de todos livre. O livre. O Senhor vai nos livrar de todas as aflições, amados. Então recebe agora livramento de qualquer tipo de aflição. Qualquer que seja a situação, amado, na sua casa, finanças, na família, na saúde, qualquer injustiça. Amém. Recebe livramento do Senhor, em nome de Jesus. Então, quando passarmos por situações de pressão, vamos clamar a Deus, amados, porque Ele nos dá sustento e força para vencer.
Assim como fez Davi, né, ao clamar a Deus, ao clamar e dizer que Deus era a sua força, o seu refúgio. Diz no Salmo 18, 1 e 2: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Então, amado, a força que você tem que ter é sua ou é de Deus? De Deus. É de Deus, né? Eu te amo, ó Senhor, força minha. Então, Deus é a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Então pensa, amado, não tem nada de nós aqui. Tudo vem de Deus. Então não tem como nós ficarmos indiferentes ao declararmos estas verdades, amados, essas verdades poderosas da palavra de Deus. Glória a Deus. Né? As palavras de Deus são poderosas, são terapêuticas. As palavras de Deus trazem cura para as nossas vidas. Glória a Deus. Por isso, amados, quando nós confessamos a palavra, nós estamos nutrindo as nossas vidas nessa palavra. Por isso que a graça de Deus é um pacto de boca. Não adianta falar, eu creio, bispa, mas não confessa. Na hora do difícil, a pessoa não confessa. Ai, meu Deus, e agora o que vai ser? Confessa, mano, confessa. Nós temos que confessar. Então, amado, falar é importante. Nós temos que verbalizar a palavra, falar em voz alta aquilo que a Bíblia diz. Não é em pensamento. Não, mano. É falar. Nós temos que falar. Por quê? Diga assim, ó, as palavras têm poder. As palavras têm poder. Tem poder. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. O que quer dizer que ela é viva e ela é eficaz? Quer dizer que quando eu lanço a palavra, algo acontece, amado. Não vai ficar parado. Porque ela é viva. Ela se move. Eu lancei a palavra diante de alguma situação, né, contra mim. A palavra se move e a palavra me livra daquilo. Amém. Porque ela é viva. Amém. Então, quando nós confessamos, Deus age e Ele move o sobrenatural. Amém? Isaías 9,6 diz assim, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Não está lá fora. Não é esse governo aí não, viu, amado? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, o nosso Senhor Jesus é um Deus forte. E porque Ele é forte, eu posso me apropriar dessa força que vem dele, amado. Então, você é forte em Cristo Jesus. Nada pode contra a sua vida, amado. Nem doença nenhuma, nem escassez, nem levantes, amado. Nada. Nem pessoas, nada. E Deus, amados, Deus não pede para a gente ser forte diante das situações difíceis, né? No limite das nossas forças, mas Ele diz o quê? Eu sou a sua força. Você é forte porque eu sou a fortaleza em você. Amém. Porque, amado, a força do homem se acaba. Mas a força de Deus, ela é inesgotável. Inesgotável. Então, a força que eu tenho hoje não é de mim. Diga isso. Diga, a força que eu tenho hoje não é de mim. Não é de mim. Mas é a força que vem de Deus. Porque Ele é o meu Deus forte. E essa força, e esse poder, e esse sustento estão disponíveis para nós através da nossa oração a Deus. Amém. Então, amado, se não tem oração, não tem força, não tem sustento, não tem nada. Porque qual é a nossa ligação com Deus? Como que é? Através da oração, através da confissão. Se não tem isso, amado, não tem nada de Deus. A fonte do nosso sustento e a força vem da vida de oração. Então, como é que eu me aproprio dessa força e desse sustento? Orando, lendo a Bíblia, tomando posse das promessas, através de uma vida íntima com Deus.
de uma total rendição, de uma dependência do Senhor, né? Porque tem gente que diz que é dependente do Senhor, mas não, mas aqui, nessa área aqui, deixa que eu resolvo sozinho. Não, amado. Todas as áreas da nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. Então agora nós vamos ver o exemplo de um homem de Deus que foi sustentado e foi fortalecido por Deus num momento de dificuldade, num momento de vulnerabilidade, de desgaste, amado, num momento em que ele queria desistir da vida. Já pensou nos dias de hoje, amado, alguém crente em Jesus que fala: olha, não aguento mais, Senhor, me leva. Vamos ver o que aconteceu com o profeta Elias. 1 Reis 19:1 diz: Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Lembra lá dos profetas de Baal? 400 profetas. Versículo 2 diz: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: olha o que a Jezabel falou para dizer lá para Elias: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Já pensou, amado, se viesse uma sentença dessa contra nós? Vamos pensar. Vamos pensar. O que nós faríamos? Confiaríamos em Deus imediatamente ou temeríamos? Vamos lembrar o que está acontecendo aqui, amado, nesse contexto. O rei Acabe falou lá para sua mulher Jezabel tudo que Elias tinha feito, pelo poder de Deus. Então não foi a força do braço dele, foi pelo poder de Deus. O que ele fez? Ele matou os profetas de Baal, aniquilou aqueles profetas, os idólatras, e aí Jezabel ficou indignada. E ela jurou o profeta Elias de morte. E essa era a realidade ali, falando de uma forma bem clara. Então o que Jezabel falou? Manda dizer que amanhã mesmo, a essa hora, Elias estará morto por tudo aquilo que ele fez. Então pensa, deixou a mulher furiosa, Havia uma sentença contra a vida de Elias e ele iria morrer. Ele iria morrer. E fazendo um paralelo com as nossas situações, amado, talvez tenha uma sentença de morte contra a sua vida, um diagnóstico médico, uma sentença financeira, ou não precisa ser uma morte, de vida mesmo, uma morte literalmente, mas uma morte de alguma forma. Talvez venha uma sentença de alguma coisa que se levantou contra você, contra a sua família, que humanamente falando, às vezes é impossível de ser resolvida. Às vezes vem uma sentença contra ela e fala: mas se agora, Jesus, o que eu faço? Vamos ver o versículo 3. Temendo, presta atenção, temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Então, amados, a Bíblia afirma que Elias sentiu medo. Então veja, ele era um profeta de Deus, e ele tinha sido usado poderosamente, grandiosamente por Deus, recentemente. Pensa, matou aquele monte de profeta, aniquilou, fez grandes coisas, foi usado por Deus, e de repente veio uma sentença de morte contra ele. E ele recebeu essa sentença de morte e ele teve medo. Ele temeu. O que ele fez? Fugiu. Ele teve medo e ele fugiu. É o que muitas pessoas fazem, amados. Às vezes a pessoa está cheia de problemas, cheia de situações para resolver. Ao invés dela buscar a Deus e resolver os problemas, ela foge, achando que vai resolver. Mano, quando a gente foge, os problemas vão junto com a gente. Tem gente que não entendeu isso até agora. Os problemas vão junto. Então foi o que aconteceu, ele fugiu. Então a primeira reação dele foi fugir. Porque
na sua carne, ele sentiu medo, amado. Nós também às vezes sentimos medo. Nós somos humanos, nós não somos Jesus. Nós somos humanos. E talvez, né, você esteja sentindo medo de alguma forma hoje, não sei, de alguma situação. Veja o que diz o versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Já pensou, amado, alguém temendo tanto essa morte que a pessoa pede já para Deus levar? Veja a vulnerabilidade, né? O esgotamento que Elias estava sentindo. Um homem de Deus, um profeta usado pelo Senhor, na sua humanidade, na sua fraqueza, num momento de extremo cansaço, de medo. Primeiro ele recebeu uma sentença, e aí o que ele fez? Fugiu. E ele andou um dia inteiro para chegar lá no deserto. Sem água, sem comida, sem provisão. Tamanho era o medo dele. E diz que ele encontrou uma árvore, se assentou ali debaixo de um zimbro, e ele falou com Deus. Nós vimos ali qual foi a conversa que ele teve. Senhor, basta, né? Toma minha alma aqui, porque eu estou cansado, não dá mais, não sou melhor que ninguém, não sou melhor que os meus pais. Mas ele falou com Deus. Então aqui começa o processo de cura, amados. Aqui começa o processo de restauração e de sustento e força que ele iria receber de Deus. Ele falou com Deus. Então, amados, é o que nós devemos fazer. Não importa como esteja o seu coração hoje, amado, como esteja a sua situação, qual seja a sentença contra a sua vida, quanto seja o seu desânimo, o seu desgaste, a doença que se manifestou, fale com Deus. Fale com Deus. Se aproxime de Deus através da oração. Porque esse é o começo de tudo. É o começo da cura, é o começo da restituição, da restauração, amado. Esse é o começo. Fale com Deus. Fale com Deus de qualquer forma. Está chorando? Fale com Deus. Está aflito? Fale, amado. Está desanimado? Está gritando? Está desesperado? Não importa. Fale com Deus. Porque mais uma vez eu digo, a graça de Deus é um pacto de boca. Não adianta falar que confia em Deus, que Deus está no meu coração, mas não fala. Não adianta nada. Se achegue a Jesus exatamente da forma como você está agora. Porque tem gente, amado, que quando está com uma situação muito difícil para resolver, a pessoa some da igreja, achando que vai resolver. Não, primeiro eu vou resolver meu problema, depois eu volto para a igreja, quando eu estiver em paz. Amado, é aqui que se resolve. Amém. Então, assim fez Elias, né? Ele falou para o Senhor o quê? Basta, não aguento mais, estou cansado, me leva, Senhor, eu quero morrer. Aí no versículo 5 diz o quê? Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Olha lá. Ele estava tão cansado, desgastado, que Deus mandou quem? Um anjo. Então, amados, Elias na sua humanidade estava cansado. Deitou, dormiu, e era tudo o que ele precisava naquele momento. O seu corpo estava esgotado, a sua mente estava esgotada, os seus pensamentos. Porém, o Senhor mandou um anjo que o tocou, e ali chegou o auxílio, e ali chegou o sustento para ele. Então o anjo tocou nele e disse o quê? Levanta-te e come. O anjo estava ali, amado, trazendo uma provisão, trazendo força, através daquele momento que Elias falou com Deus, em oração. Né? Ele falou com Deus da forma que estava o coração dele, né? A sua alma, o seu temor ali, ele falou dessa forma com Deus. Versículo 6 diz: olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Veja, não, tipo, não sei, deixa eu ficar aqui mesmo. E olha,
está lá no livro de Tiago, que Elias era um homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos. Amado, pensa, nós não somos melhores, nem Elias era melhor. Elias era um homem com os mesmos sentimentos. Então veja, o profeta de Deus, grande homem de Deus, usado poderosamente, com uma grande missão na história para o povo de Israel, tinha os mesmos sentimentos que nós. Amados, muitas vezes nós tememos também, mas nós temos que ter o nosso foco em Cristo. Diga em Cristo. Então, amados, ele era humano, assim como nós. E Elias foi ajudado exatamente na humanidade dele, nos momentos que ele precisava, nos momentos que ele sentiu medo, nos momentos que ele queria morrer, amado. Ele foi ajudado, ele foi sustentado. Então ele comeu, ele bebeu, se nutriu e dormiu de novo. E aí veja o que diz o versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Amado, pensa. Está vendo que vem uma sentença, mas Deus já tem algo maravilhoso reservado? Ó, o anjo falou aqui, ó, o caminho será sobremodo longo. Então, Deus não desiste de seus filhos. Às vezes o ser humano é que desiste de Deus, né? Vira as costas, não quer mais. Talvez você diga: olha, Senhor, está difícil para continuar, está difícil a minha caminhada. Mas Deus, amado, manda um anjo para te acordar, para te dizer, porque às vezes, amado, as pessoas estão, como que eu posso dizer? Elas estão paralisadas em coisas que não tem nada a ver com Deus. E às vezes Deus manda um anjo para dar um chacoalhão ali na pessoa e fala: opa, acorda aí, levanta, continua a sua caminhada. Deus diz o que? Estou trazendo provisão, estou trazendo o que você precisa, para você continuar a sua missão, continuar na sua caminhada, porque, olha, eu tenho grandes coisas para você. Não fica aí parado. Não é para você dormir, não é para você querer morrer, é para você continuar. Versículo 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quanto? 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, amados, nós vimos aqui o exemplo perfeito de um homem num momento de fragilidade, de fraqueza, de medo, num momento em que ele queria desistir da vida. E ele foi sustentado por Deus, e ele foi fortalecido por Deus, e ele conseguiu sair daquele estado em que ele estava. E houve o que? Uma transformação através do sustento que o Senhor proveu, através da força que veio do Senhor, amado. Então o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso sustento. Não tema, meu amado, não tema. Veja que não é pela nossa força, mas porque pela nossa força se esgota. Tem uma hora que a nossa força se esgota. Então não é pela nossa força, não é por aquilo que está dentro de mim, amado, dentro de você, mas é pelo Espírito Santo de Deus que opera em mim e opera em você. Então diz que pela segunda vez ele se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, com a força daquele sustento que Deus deu naquele momento, amado, pense, ele caminhou 40 dias, 40 noites para chegar em Horebe, no Monte Horebe. Para quê? Para cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. Para ele avançar para o próximo passo que Deus tinha para ele. Amado, nós temos um propósito. E Deus nos faz chegar até. Deus nos dá uma missão dentro desse propósito. A gente cumpre essa missão. Aí Deus diz o quê? Agora tem uma outra. Então nós não podemos desistir, amado. Porque se a gente desistir, a gente não vai alcançar a próxima. Então, amados, num momento de extrema fraqueza, ele foi transformado pelo poder de Deus através da sua oração. E aí, abra sua Bíblia aí, que não está no telão, 2 Coríntios 12, 10.
2 Coríntios 12, 10. Porque nós, olha, no momento de extrema fraqueza. Aí lá em 2 Coríntios 12, 10 diz assim: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Por quê, amado? Vamos entender. Aí o versículo 9 ainda diz: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Então, olha, no momento de extrema fraqueza, aí a Bíblia diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, mas o que quer dizer isso? Quando eu estou fraco, quando eu não aguento mais, é aí que eu vou realmente colocar as minhas expectativas somente em Deus. A minha fé é em Deus, amado. Porque tem gente que às vezes quer ir pela força do próprio braço. Não, eu vou conseguir, eu faço, eu consigo, eu vou. Não vai, amado. Chega uma hora que a pessoa está fraca. Ela perdeu totalmente as suas forças. Então, quando eu estou fraco, aí é que eu vou ser forte. Por quê? Porque aí eu vou buscar Deus. Porque aí que o poder de Deus vai se manifestar através da minha vida. Né? Então, olha, no momento de extrema fraqueza, ele foi transformado pelo poder de Deus através da sua oração. Né? De ter falado com Deus com sinceridade. E aí Deus falou que, olha, eu tenho o sustento que você precisa. Eu tenho a força que você precisa. E por causa disso, você consegue retomar a sua caminhada sim e fazer aquilo que eu tenho para você, amado. Então Deus tem algo grandioso para a sua vida. Não desista. Não diga eu estou fraco, amado. Você é forte, você é poderoso em Deus. Amém? Estamos chegando ao final e eu quero declarar, amado, que assim será com você. Eu não sei o que você precisa hoje. Eu não sei o que você está buscando, amado. Não sei qual é a sua necessidade. Mas Deus sabe. Diga: Deus sabe o que eu preciso. Ele sabe exatamente como está o seu coração, amado. Então recebe a transformação dessa situação agora na sua vida, amado. Diga: transformação dessa situação. Diga: eu recebo agora. Assim como foi com Elias, amado. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Então receba com todo o seu coração. Se aproprie disso, amado. Que o Senhor é o seu sustento. Diga: o Senhor é o meu sustento. Diga: Ele é a minha força. Diga assim: é nessa convicção que eu vou vencer. Então nós vamos orar agora, amado, declarando isso. Que o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa força, nós não vamos desistir. Assim seja, porque assim diz o Senhor. Amém?